Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está falando de Spark para ciência de dados, para aprendizado de máquina. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as queries, né? Como fazer uma query de uma base de dados utilizando o Spark. E a gente vai trabalhar com essa base de dados, que é a base de dados do New York TLC, que é basicamente uma base de dados sobre viagens, né, de táxis, limusines, e ele também acaba incluindo, né, inclusive o Uber e etc. Então, aqui a gente basicamente está utilizando a base de dados relacionada aos táxis, mas de qualquer maneira, você tem a documentação, estou colocando aqui, né, disponibilizado para você explorar. Essa base de dados pode ser considerada uma base de dados Big Data, né? Afinal de contas, você tem ali uma base de dados bastante ampla. E aí, para a gente ampliar a forma de a gente manipular e explorar bases de dados utilizando o Spark, a gente vai ver alguns dos principais comandos de fazer query aqui nessa base de dados, da resolução de um problema. Agora a gente vai ver isso dentro de um contexto um pouco mais descritivo, né? Então, a gente vai iniciar o nosso ambiente aqui. Vamos criar a nossa pasta para organizar o nosso ambiente, instanciar a nossa Spark Session para começar a trabalhar com a base de dados. Todos esses são comandos que vocês viram nos vídeos anteriores, se você está acompanhando a série. Aliás, lembrando que isso aqui é uma série, né? Muito importante você assistir todos os vídeos, né, do início ao fim, assistir o vídeo até o final, para você entender o que a gente está explorando aqui. Bom, terminado de carregar, vamos só conferir, né? Como vocês podem ver, a gente tem 38 milhões de registros. Aqui está o esquema, né, dessa nossa base de dados, uma base de dados que a gente conhece, porque a gente explorou nos vídeos anteriores. E, dando uma olhadinha nela, né, a gente vê que tem diversos aspectos sobre viagens, né, dos táxis, né, diversas características ali que podem ser exploradas. Então, basicamente, o que acontece? Os Spark Data Frames, né, objeto que a gente já conversou sobre, ele suporta diversos tipos de operação para que a gente possa consultar dados. Esses são mecanismos extremamente eficientes, principalmente do ponto de vista da ciência de dados, né? Quando você está ali na análise exploratória, quando você está ali na fase de transformação dos dados para você fazer uma adaptação a problemas, podem ser resolvidos por algoritmos de aprendizado de máquina. Então, são operações que você vai utilizar muito como um cientista de dados, ou como um engenheiro de machine learning, ou como um engenheiro de inteligência artificial, por exemplo. Então, dos comandos básicos da manipulação desses data frames, você vai ter lá o select, né, o filter, o with column, né, e o drop, né, que remove colunas ali do seu data frame. Então, esses são basicamente os comandos que se referem aos comandos genuínos do Spark Data Frame, né, características do Spark Data Frame. Você também vai ter os comandos de agregação ou ordenação, no caso, né? Então, o group by, order by e o ag, né, de aggregation, eles vão operar como agregadores ou ordenadores, e perceba que eles já carregam essa nomenclatura muito parecida com o SQL, né? A gente se referiu a essa semelhança e dissemos que essa semelhança não é à toa, é para justamente tornar essa API muito mais fácil de ser utilizada. Os Spark Data Frames também contam com alguns comandos estatísticos, né? Nós exploramos alguns deles, nós vimos o describe, o summary também é um comando estatístico, o core de correlation e o cov de covariância. O summary é basicamente parecido com o describe. Se a gente puxar aqui o describe, então vamos dizer aqui um dos atributos, né? Vamos pegar o total amount e o fair amount. Fizer um describe, ele vai nos retornar lá a contagem, né, que é exatamente o número de observações, média, desvio padrão, mínimo e máximo. Então ele é bem resumido, dependendo do caso é exatamente o que você precisa. Mas o summary, ele é um pouquinho mais completo. Ele inclusive leva até um pouco mais de tempo, né? Aqui deu 1 minuto de processamento, aqui apenas 5 segundos. E você pode ver que ele retorna não só a contagem, média, desvio padrão, mas ele retorna alguns dos quartis ali, né? 25%, 50%, 75%, junto com o max. Então, dependendo da sua análise, você precisa explorar essas outras métricas, né, em termos de estatística descritiva. Bom, além disso, você tem os objetos, né, que nós inclusive exploramos, né, como o RDD. A gente viu que o data frame ele opera em cima de um RDD, no sentido de melhorar a manipulação da API do RDD. Aqui no Spark, você tem o próprio esquema e um método para você poder retornar ele, que a gente executou ali acima. Além disso, você vai ter os comandos, né, de SQL, naturalmente, como você utiliza exatamente direto no SQL. Então, alguns desses comandos nós vimos, né, a gente tem o filter, quando você pode filtrar o resultado, né, vamos dar um show aqui. Então, eu consigo aplicar, né, um filtro sobre uma coluna aqui, no caso específica. O filter, ele tem um sinônimo, né, um comando que é basicamente a mesma coisa, né, o mesmo
A gente diz que ele tem um alias, né? Então, se a gente fizer, em vez do filter, fizer um where, fazer direto o show aqui, né? Você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo, tá? A gente tem o próprio comando select, vou fazer o show direto. Então, o que é o select, basicamente? É exatamente o select lá do SQL. Com a diferença que você não precisa especificar o from, porque o select aparece como um método da própria tabela, né? Ele é um data frame Spark. Você consegue retornar aqui colunas específicas, né? Através do select. Posso retornar conjunto também, né? Além disso, você consegue fazer o group by, comando extremamente útil quando a gente fala de SQL, né? Então, o group by sempre acompanhado de um aggregate, né? A agregação precisa ser aplicada a cada um dos grupos que ele foi aplicado. Isso tudo a gente explica nessa lógica do SQL, a gente fala sobre isso lá na série de SQL. Se você não está familiarizado com a linguagem, entra lá na série de SQL, que está bem completa. O pessoal está gostando bastante. A gente consegue também atribuir um alias, né? Além do order by, né? Fazer direto, né? A gente pode, inclusive, juntar esses comandos, né? Então, se eu pegar esse aqui e, no fim, pedir para ordenar pela coluna que a gente criou, ele vai me retornar a soma do valor total da corrida, né? Total amount, por vendor ID, apelidada aqui como total fare, ordenada de maneira descendente e aí puxando os 10 primeiros. No caso aqui só tem 3 mesmo, né? Então, por isso que ele acaba não exibindo muito mais do que isso. O vendor ID aqui, na verdade, é o fornecedor de dados, né? Então, realmente só tem 3. Bom, a gente também viu o with column, né? Que cria colunas ou manipula colunas no Spark Data Frame. Então, se a gente puxar o df print schema original, você vai ter as colunas originais e a que foi criada, você vai ter o type percentage, ou seja, a coluna que foi criada lá, dividindo o type amount pelo valor total da corrida, né, que é o fair amount. Bom, como a gente viu esses comandos, e aqui a gente fez um leve apanhado desses comandos, aliás, voltando aqui só para destacar que esses não são as únicas operações que são possíveis em data frame. Eu estou deixando a documentação aqui. Vocês entrando na documentação, vocês vão ver todos os possíveis métodos e objetos que você consegue retornar do Spark Data Frame. Vale a pena dar uma lida, vale a pena explorar essa documentação. Sempre recomendo que você explore a documentação original da plataforma que você está estudando. E é importante nesse momento a gente entender que esses comandos eles podem ser basicamente classificados em 2 tipos de comandos. O Spark ele é uma ferramenta genuinamente de engenharia de dados. Dentro da engenharia de dados, dentro de um pipeline natural de engenharia de dados, a gente faz as transformações, né? Então, que é basicamente você fazer algum tipo de transformação numa base de dados. No Spark, essas transformações elas podem ser classificadas no tipo wide e narrow, né? Que seria traduzido aí para amplas e curtas, né? Ou restritas, estreitas. Então, o que são as narrow transformations? São aquelas transformações que seriam mais eficientes. Por que elas são mais eficientes? Porque você consegue executá-las dentro da partição. Nós vimos o processo de execução do Spark, entendemos como ele funciona, ele executa esses processos de maneira distribuída, ele busca uma otimização do processamento distribuído, só que nem toda transformação vai ser possível você fazer de maneira distribuída. Porém, a que você consegue, a gente chama de narrow transformations. Então, o tipo filter, select, a própria manipulação, né, do with column. Então, essas operações são chamadas de narrow. Já as wide transformation, ou transformações mais amplas, mais caras em termos de processamento, elas são transformações que não são possíveis executar em um nó de maneira independente. Então, ela acaba sendo mais cara em termos de custo operacional, porque elas exigem um shuffle dos dados que a gente diz, né? O que é o shuffle? Isso significa que os dados precisam retornar das suas partições e eles precisam ser embaralhados novamente e depois redistribuídos. Que tipo de operação faz isso? O group by, por exemplo, faz isso. O join, por exemplo, faz isso. O order by, por exemplo, também faz isso. Então, partindo desse ponto de vista, dessa classificação dos tipos de transformação, você tem uma espécie de boas práticas em termos de eficiência das suas transformações. Existe uma certa boa prática para executar isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui de 2 tipos de execução que a gente poderia chamar de ineficiente e aqueles que a gente poderia chamar de eficiente. O que seria um ineficiente? A gente vai marcar o tempo aqui exatamente para mostrar a diferença.
Eu vou aplicar uma transformação aqui que vai ser o seguinte. Eu vou aplicar um group by sobre uma determinada coluna. No caso aqui é o pickup location. Vou aplicar uma função de agregação da média do valor total da corrida. Em seguida, ou seja, do resultado dessa query, eu vou aplicar um outro group by. Então perceba que você tem uma concatenação de transformações. E a gente acabou de ver que o group by é uma transformação cara. Então esse é um exemplo, pela lógica de classificação, pela forma que o Spark opera internamente, esse é o tipo de transformação cara ou ineficiente para o Spark. Então a gente vai executar ela aqui para a gente ver o tempo, e aí a gente vai ver que esse tipo de operação custou lá para a gente 5,78 segundos. Agora a gente vai executar aquele que seria o exemplo eficiente. Como é que seria o exemplo eficiente? A gente vai fazer o mesmo group by para as pickup locations também, só que agora, em vez de a gente concatenar um outro group by, a gente vai concatenar as operações de agregação. Então, primeiro a gente vai concatenar o average e depois a soma. E vamos executar o resultado. E está aqui o resultado, né? Então, 5,69. Ligeiramente mais rápido, tá? Esse é um exemplo de como você consegue perceber aí a diferença. É claro que a diferença aqui foi muito pequena, mas dependendo dos dados ou da concatenação dos dados que você está aplicando, essa diferença de abordagem se revela para você. Agora, muito cuidado, né? Porque esse exemplo aqui de eficiência e de ineficiência da abordagem das operações, dessas transformações, partindo da lógica de como o Spark funciona, eles dependem um pouco do que está sendo feito. Porque perceba, quando a gente aplica o group by sobre o pickup location, ele vai agrupar em um número de pickup locations e você tem um conjunto lá de valores. Aqui no caso, como a gente vê na base de dados, você pode conferir isso na documentação, você tem algumas poucas centenas de pickup locations, no caso, né? Mas a gente viu anteriormente o vendor ID, que são apenas 3 valores. Então, olha só o que acontece quando você aplica isso sobre os vendors, que são apenas 3 valores, né? Então, eu vou fazer um group by em relação a essa coluna. E vamos executar de novo essas duas operações. Então, o tempo dito ineficiente deu 3,7984 segundos e o dito eficiente deu 4 segundos. Então, alguma coisa aconteceu aqui, né? O dito ineficiente foi mais rápido do que o eficiente. Bom, aqui foi a lógica de como foi aplicado esses métodos. Perceba que como você tem a concatenação de 2 group bys que, em tese, tornam essa transformação mais cara por você envolver 2 operações concatenadas consideradas wide transformation. Por outro lado, o fato de você fazer um group by sobre uma coluna que resume muitos dados, porque basicamente isso aqui vai retornar um data frame de 3 linhas, como a gente viu lá em cima, né? São 3 linhas. Então, o segundo group by é aplicado a um data frame de 3 linhas. Então, o segundo group by, embora aumente o custo operacional dessas transformações, a base de dados é infinitamente pequena. Enquanto quando você faz essa operação aplicando só um group by, os 2 comandos do aggregate, né, tanto o average quanto o sum, vão ser operados sobre a base de dados inteira. Então, essa lógica, né, da eficiência e ineficiência, considerando as classificações das transformações, elas têm que ser levadas em consideração um pouco sobre o que você está tentando fazer, tá certo? Bom, para terminar, eu quero falar sobre o Spark SQL, né, que é uma das APIs que a gente tem aqui do Spark. O que o Spark SQL faz? A gente viu hoje diversos comandos agora sobre como operar sobre as data frames e que o Spark ele contém esses métodos de maneira nativa, né? Você consegue chamar um select, consegue chamar um group by, order by, enfim, exploramos diversos comandos. Mas você consegue fazer um script SQL verdadeiro, ou seja, da mesma forma que você operaria sobre um motor SQL, né, sobre uma base de dados SQL. Então, como é que você faz isso aqui no Spark? Primeiramente, você vai precisar de uma view, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai rodar o comando create or replace temp view, ele vai criar uma view temporária da sua base de dados. Se você acompanhou a série de SQL no canal Data Review, você sabe o que é uma view, então eu não vou precisar explicar para você o que é. E tendo criado essa view, agora eu posso simplesmente operar comandos SQL direto utilizando Spark. Como que eu faço isso? Eu chamo a minha session spark.sql e passo dentro aqui de 3 aspas o meu comando direto. Então, por exemplo, se eu fizer um select tudo from yellow tags, fizer um show, retornar as 5 primeiras, tá aí o resultado de exatamente um comando select.
Não foi isso que a gente fez? Só que utilizando aqui, ó, script SQL. Olha que coisa bacana. Você pode utilizar o seu conhecimento de SQL direto aqui no seu Spark, inclusive integrar, né, scripts SQL direto aqui para o seu Spark. Isso te dá um mar de possibilidades, tá certo? Então, só para mostrar um pouco mais disso aqui, né, para provar que é possível você utilizar qualquer lógica do SQL, vamos tentar fazer algo um pouco mais elaborado. Vamos puxar aqui o PU Location, ID, fazer um average do total amount, vamos chamar de average fare, e aplicar o group by. Melhor, a gente vai fazer o group by pelo PU Location, group by PU Location. Vamos executar. Então, tá lá, né? O valor da corrida médio pelo local de embarque, né? Aqui pela ID, né? E esses scripts SQL podem ser tão mais simples ou tão mais complexos quanto a gente viu lá na playlist de SQL que a gente tem aqui no canal Data Review. Certo? Por esse vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar o notebook para vocês utilizarem e explorarem mais comandos conforme você quiser. Vou deixar na descrição aí o repositório do GitHub. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.